Deus das religiões não passa de uma invenção humana. Baruch Spinoza. Baruch Spinoza foi um filósofo do século XVII que fez essa afirmação. E essa afirmação, feita por ele, nos faz mergulhar em uma profunda reflexão. Seria Deus um ser dotado de todas as características humanas, como sustentam as religiões tradicionais? Ou é ele uma fonte inesgotável de potencial de energia dinâmica que permeia e rege todas as coisas animadas e inanimadas existentes no universo? E nessa reflexão, podemos enfrentar mais um desafio de ideias. Deus existe? Adotar a ideia de um Deus como uma entidade separada de tudo e extremamente pessoal está mais associada às projeções humanas do que uma verdade universal. Mas abraçar a ideia que Deus é a própria substância da existência presente em todas as coisas esbarra na impossibilidade de conciliar essa visão com as crenças religiosas tradicionais. Então, resta a opção que alguns consideram ser a mais contextual de acordo com os males existentes no mundo. Não existe um Deus. Dizem, tudo o que ocorreu e tudo o que ocorre aqui são obras do mero acaso. Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos analisar essa pequena reflexão sobre quem é Deus. As religiões organizadas têm sido frequentemente acusadas de manipular a fé das pessoas e perpetuar as superstições, e são acusadas também de se unir à política e passar a ter um entendimento racional da fé. Transmitem a ideia de que Deus é um ser antropomórfico, com desejos egoístas, com ira, alegria, sentimentos de abandono, de rejeição. Um ser paternalista e pronto para julgar. Podemos entender que essas descrições do divino está ligada à tendência humana de projetar suas próprias emoções e limitações sobre aquilo que não compreendem. Por exemplo, os fenômenos naturais como terremotos, tempestades, são atribuídos a um Deus vingativo que guarda mágoas por causa de algumas rejeições e que por vezes extravasa sua ira mostrando para todos que lhe devem obediência. As religiões são vistas atualmente como construções sociais criadas para atender às necessidades humanas. Prestem atenção, não são necessidades espirituais, necessidades humanas de conforto e controle. A visão de um Deus que recompensa ou pune era e ainda é uma ferramenta que as instituições religiosas utilizam para consolidar a sua autoridade e manter o povo submisso e obediente. É assim que eles agem até hoje. Os dogmas, os rituais, as regras morais estavam e ainda continua mais voltado para
o controle e a obediência das pessoas do que para uma busca genuína da verdade. Reforçam através de sermões e discursos o conceito do pecado e salvação. A ideia principal que está por trás dessa prática é fazer os fiéis desenvolverem uma dependência dessas instituições religiosas que oferecem perdão e salvação. A aceitação cega desses dogmas limita a liberdade de pensamento e impede o desenvolvimento de uma compreensão melhor do mundo. Atualmente, a crítica da sociedade em relação às instituições religiosas soa mais rigorosa em um contexto onde a religião continua influenciando as decisões políticas e culturais. Agora vamos a uma pequena reflexão sobre Deus como a natureza, promovendo a liberdade espiritual. Deus não é um ser separado e que vive isolado de tudo e de todos e que não atua no universo, porque Ele é o próprio universo e suas leis em operação. Ele é a totalidade da existência e todos os aspectos da natureza. Ele é a força que sustenta e regula tudo o que existe. Compreender Deus como a natureza traz um entendimento mais amplo e integrado do mundo. Traz uma aceitação melhor da interdependência das coisas que acontecem, como o movimento dos planetas. Recentemente, temos ter a oportunidade de ver, alguns tiveram a oportunidade de ver, o alinhamento de 6 planetas. Esse movimento dos planetas, o ciclo da vida, as estações do ano, os fenômenos como o equinócio, tudo isso será aceito como manifestações da essência divina. Essa reflexão nos leva a respeitar a natureza e o meio ambiente, porque o próprio universo é uma expressão do divino. Conhecer as leis da natureza, as leis universais, é o caminho para obter a liberdade espiritual. Agora, insistir em manter um intermediário entre os homens e Deus é rejeitar a autonomia intelectual e espiritual. Pense bem nessas palavras. Através da razão e do conhecimento, pode-se alcançar a harmonia com o universo, por desvendar as leis universais. Por conhecer essas leis imutáveis, elimina-se a ideia de um Deus pessoal que intercede para mudar o curso natural dos eventos. Por exemplo, a inevitabilidade de alguns acontecimentos como catástrofes naturais, acidentes geológicos, a morte, e etc. Entendendo tudo isso, encontra-se resignação e paz. A espiritualidade real não se encontra em dogmas ou rituais, mas em viver de acordo com a razão e reconhecer o lugar de cada um no todo universal. A perspectiva espiritual leva o ser humano a ser guiado pela compreensão das leis naturais que regem o universo e pelo bem-estar coletivo. O bem e o mal, na visão da religião tradicional, é associado a mandamentos divinos. Mas o conceito de bem e mal estão associados às circunstâncias naturais e sociais. O ser humano pode decidir pelo bem ou pelo mal de acordo com o seu desejo e circunstâncias daquele momento em que surge a oportunidade de optar. Mas deve-se lembrar que todos têm a capacidade de agir em harmonia com as leis naturais e promover paz, prosperidade e felicidade a outros como um todo. Em uma séria reflexão, pode-se concluir que a religião tradicional falhou em revelar o verdadeiro Deus e mergulhou em estabelecer estruturas de poder e dominação. Muito bem, é uma pequena reflexão, nós chegamos ao final. E gostaria que você deixasse nos comentários
O que você tem pensado acerca desse assunto? Deus realmente é esse Deus apresentado pela religião tradicional? Ou é ele um Deus que está presente na substância de todas as coisas que permeiam e regem o universo através de suas leis universais? Ou se ele existe ou não. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu aguardo você no próximo vídeo.